chegamos à dica de número 24. E na dica número 24, a gente vai falar de um assunto que é importantíssimo, a FGV adora. É simples, principalmente para quem já tem uma noção boa, tanto de atos administrativos quanto de princípios. Mas é uma parte que a gente precisa colocar aqui. A dica 24 é sobre a chamada autotutela. E aqui a gente já aproveita também e dá uma pincelada em anulação e revogação. Vamos lá? Dica 24, então, é sobre autotutela. E a gente também, claro, aproveita a oportunidade para falar sobre a anulação e revogação dos atos administrativos, ok? Então, dica 24 trata desse instituto. Bom, primeira coisa, o que é autotutela? A palavra autotutela, o termo autotutela simboliza o quê? Aqui, cola comigo, ó. Autotutela. Vamos dividir o termo aqui no meio? Divide o termo aqui no meio comigo, ó. Aqui, ó. Auto e tutela, tá? Eles são juntos, mas divide o termo. Auto de um lado, tutela do outro. Auto significa o quê? Si mesma, si própria, me refiro à administração. Tutela. Tutelar significa o quê? Cuidar, ter zelo, né? Cuidado. Então, autotutela, cuidar de si mesma, cuidar de si própria. Vamos colocar isso aqui? Auto, si mesma, tutela, cuidar. Então, cuidar de si mesmo. O que seria essa autotutela? Autotutela é um princípio que permite que a administração realize a revisão dos atos que ela própria pratica. Permite à administração rever os próprios atos. Então está aqui. Permite rever os próprios atos. Essa é a noção de autotutela, a revisão dos próprios atos, beleza? Pois bem, quando se fala de controle dos atos praticados pela administração, como é que esse controle pode acontecer? Existem dois tipos de controle que a gente precisa lembrar aqui. Primeiro, o chamado controle de legalidade. E segundo, o chamado controle de mérito. O que é o controle de legalidade? Controle de legalidade é a verificação da conformidade daquele ato com a lei. Por isso chamamos de controle de legalidade, ou seja, a verificação da conformidade daquele ato com a lei. Quando está acontecendo esse tipo de controle, de verificação, se está ou não em conformidade com a lei, está havendo, naquele caso, um controle de legalidade. Por outro lado, além do controle de legalidade, existe o chamado controle de mérito. O que é o controle de mérito? É a análise, a valoração de conveniência e oportunidade. Então, controle de mérito é diferente de controle de legalidade. Controle de legalidade é a verificação da conformidade do ato com a lei. Controle de mérito, não. Controle de mérito é a valoração de conveniência e oportunidade, a análise da conveniência e oportunidade daquele ato. Isso é o que a gente chama de controle de mérito, ok? Pois bem, a administração pode realizar controle sobre os próprios atos? Pode, aqui, ó. Olha a autotutela possibilitando a revisão dos próprios atos. Então, a administração tem essa prerrogativa de realizar controle de legalidade sobre os atos que ela própria pratica? Sim, a administração tem essa prerrogativa de realizar controle de mérito sobre o ato praticado por ela? Sim. Agora, vamos imaginar a prática de um ato administrativo. Imaginemos que esse ato apresente algum tipo de vício. Se a administração tem a prerrogativa de realizar controle de legalidade sobre o ato que ela própria pratica, ela tem ou não, então, por conseguinte, a prerrogativa de extinguir esse ato em razão dessa ilegalidade? Tem. Agora, imagine um ato que seja válido, mas a própria administração que editou o ato entende que não é mais conveniente nem oportuno mantê-lo no mundo jurídico. A própria administração pode extinguir esse ato por razões de conveniência e oportunidade? Sim, é exatamente aí que a gente entra. Veja, por isso que quando eu falo da autotutela, automaticamente a gente puxa esses institutos. Então, aqui eu tenho duas dicas numa só. Essa dica de número 24 envolve tanto a autotutela propriamente dita, quanto sobre o que é anulação e o que é revogação. Vamos a eles? Vamos lá. Anulação. A anulação nada mais é do que a extinção do ato por ilegalidade.
O que que isso significa? Significa que o ato tem vício. O ato nasceu, começou a produzir os efeitos, mas depois percebeu-se que esse ato está viciado. Claro que no primeiro momento você para e pergunta, Mota, mas se o ato nasceu viciado, como é que ele começou a produzir efeitos, seguiu no mundo jurídico? Por duas razões. Primeiro, porque quando o ato administrativo nasce, presume-se a legalidade desse ato. Todo e qualquer ato administrativo nasce com um atributo chamado presunção de legitimidade, onde você presume que o ato esteja em conformidade com a lei. E segundo, o vício não tinha sido identificado até então. Então, o vício não foi identificado na edição do ato. Se tivesse sido, sequer o ato teria entrado, né, em vigor ou teria adentrado ao mundo jurídico. Antes mesmo já teriam derrubado o ato. Mas ninguém percebeu que o ato estava viciado. Portanto, o que aconteceu? O ato nasceu presumidamente legítimo, não estava legal, mas presumidamente legítimo, né? Ninguém percebeu o vício, o ato começou a ser editado. Chegou lá na frente, o ônus de provar cabe a quem está alegando. Alguém chegou lá com uma presunção é relativa, ela admite prova em contrário. Aí alguém chegou e falou assim, ó, esse ato é ilegal, esse ato está me produzindo efeito negativo. Peraí, mas o que aconteceu? Quando a administração revê aquele ato, ela percebe que o ato é ilegal. Então, o que é anulação? É quando o ato administrativo é extinto exatamente por razões de ilegalidade. Ou seja, o ato tem vício, ok? Esse ato tem vício. Ora, se o ato nasceu com vício, presumidamente legítimo, começou a produzir efeitos. Chegou aqui, houve a extinção desse ato. Essa anulação, ela impede que o ato continue produzindo efeitos, obviamente, estanca os efeitos presentes, e quando você olha para trás, o que aconteceu até aqui? Os efeitos derivaram de um ato ilegal. É como se eu tivesse entrado num lugar calçando um sapato sujo. Veja, sapato sujo, sapato vim pisando ali, supostamente limpo, né? Eu achei que tivesse limpo, mas estava sujo e vim pisando até que disseram para mim, ó, teu sapato está sujo. Tirar o sapato não resolve, porque quando eu olho para trás está tudo sujo. Então eu tenho que retornar e limpar aquela sujeira. O efeito então da anulação é um efeito retroativo. Efeito retroativo. E esse efeito retroativo ele é conhecido como efeito ex-tunc, ok? Efeito retroativo ou ex-tunc. Então, anular significa extinguir por ilegalidade. O efeito é retroativo, efeito ex-tunc. Isso é diferente da chamada revogação. É diferente, Mota? Sim, é diferente. E qual a diferença em relação à revogação? Na revogação, assim como na anulação, estamos falando de forma de extinção do ato. A diferença é o fundamento. Tanto a anulação quanto a revogação são formas de extinção do ato. Só que na revogação, a extinção acontece por razões de conveniência e oportunidade. Então, esse ato administrativo aqui, ele é legal. O ato é válido, mas a administração entende que não é mais conveniente nem oportuno mantê-lo no mundo jurídico e resolve, então, revogá-lo. Ora, o ato nasceu legal, aqui o ato é válido, nasceu legal, veio produzindo efeitos legais e mais à frente a administração entende que, por não ser mais conveniente nem oportuno manter o ato no mundo jurídico, ela resolve, então, extingui-lo. Extinção de um ato que é válido, é legal, mas por razões de conveniência e oportunidade, chama-se, então, revogação. Então, essa revogação aqui, extinção de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade, até o momento da revogação, o ato é legal, é válido. Então, não há o que retroagir, não há o que tirar do mundo jurídico em relação à ilegalidade, vício, contaminação do ato, nada disso. Então, não há necessidade desse efeito retroagir. O efeito da revogação, então, é um efeito não retroativo. E esse efeito não retroativo, ele é conhecido como efeito ex-nunc. Então, ex-tunc, efeito retroativo da anulação. Ex-nunc, efeito não retroativo, efeito da revogação. Aqui você vai reparar que a diferença entre o tunc e o nunc é de apenas uma letra. Então, na hora da prova, cuidado se ele está botando tunc, nunc, se retroage, se não retroage, toma cuidado. Aliás, em sala de aula a gente sempre mostra o velho macete da testa e da nuca para você nunca mais esquecer qual que retroage e qual que não retroage.
Ex tunc retroage, nunc não retroage. Como é que é esse macete da teste da nuca, Mota? Queria que você já teve a ter visto. Se você nunca viu, funciona assim, ó. Ex tunc, T de tunc, T de testa. Ex nunc, N de nunca, N de nuca. Ex tunc, T de tunc, T de testa. Se você bate na testa, ó. Se você bate na testa, ó, o que acontece? A cabeça retroage. Vou fazer em slow motion pra você, ó. Ó. Caraca, efeitos especiais. Foi eu que fiz mesmo. É aqui, ó. Ex tunc, T de testa, ó. Retroagiu. Esse retroage. Ex nunc, N de nunca, N de nuca, ó. Ó. Quando você bate na nuca, ó o que acontece. É pra frente, não retroage. Então, ex tunc, T de testa, esse retroage. Ex nunc, N de nuca, esse não retroage. Mota botou os dois na prova, aí dá até o jeito. Então, tunc nunc. Esse tunc retroage, nunc não retroage. Efeitos aqui, respectivamente, da anulação e da revogação. Tunc na anulação, nunc na revogação. Beleza? Ok? Agora tem mais coisa que você precisa saber. E isso agora que a gente vai falar está ligado diretamente à autotutela. Quem é que pode anular ou revogar os atos administrativos? A anulação do ato administrativo pode ser feita pela própria administração pública ou pelo poder judiciário. Sim, tanto a administração quanto o poder judiciário podem anular um ato administrativo praticado pela administração pública. Aqui, ó, na administração pública anulando o ato, a gente tem expressão de quem? Da autotutela. É aqui que a autotutela vai aparecer. Então, a autotutela permite ou não a administração anular os próprios atos? Permite, ok? Um detalhe, quando o Poder Judiciário anula um ato praticado pela administração pública, isso é controle judicial sobre o ato administrativo. O Poder Judiciário está anulando o ato praticado pela administração. Então, nesse caso, não é autotutela. Aqui, quando o Poder Judiciário realiza controle sobre ato praticado pela administração, temos a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do controle jurisdicional, como alguns gostam de dizer. Isso aqui é artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A lei não excluirá do judiciário lesão, ameaça, direito. Pois isso aí é direito constitucional básico, né? Artigo 5º, inciso 35, princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. O Poder Judiciário, né, no caso de lesão, ameaça, direito, provoca o Poder Judiciário para o Judiciário agir. O Judiciário, quando provocado, lembrando que o Judiciário tem que atuar mediante provocação, ele pode sim anular um ato praticado pela administração pública, ok? Então, a administração pública pode anular o próprio ato? Pode. Autotutela. Quando é o judiciário que anula o ato praticado pela administração e inafastabilidade da jurisdição. É diferente da revogação. Na revogação, Mota, quem é que pode revogar um ato administrativo? A própria administração pública. É a administração pública que vai revogar o ato praticado por ela. Mais uma vez, vou colocar aqui, autotutela, tá? Mota, e o Poder Judiciário? O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado pela administração pública. Não pode, porque nesse caso o judiciário estaria invadindo o mérito do ato. E o controle de mérito de ato praticado pela administração é feito pela própria administração e não pelo Poder Judiciário. Guarda essa frase. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado pela administração pública. Isso por quê? Porque não cabe controle judicial sobre o mérito de ato praticado pela administração. O Poder Judiciário pode sim realizar controle de legalidade sobre o ato praticado pela administração. Tanto é que ele pode anular. Agora, revogar o ato praticado pela administração pública, o judiciário não pode. O judiciário pode sim revogar o próprio ato. Aí ele pode. Mas aí nesse caso ele vai estar atuando, entre aspas, como administração. Porque ele vai estar desempenhando atipicamente função administrativa. Então, se ele edita um ato administrativo, o judiciário pode revogar o próprio ato. Aí tudo bem. Agora aqui, eu estou falando de um ato praticado pela administração pública. Então, por óbvio, o Poder Judiciário não pode invadir o mérito desse ato e revogá-lo. Claro que não. Só quem pode revogar um ato praticado pela administração pública, aqui nesse contexto que a gente está falando, é a própria administração e não o Poder Judiciário. Tá claro isso? O Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado
pela administração. Anota isso aí, ok? Então vamos lá. Aqui a gente viu o que é anulação. Então houve a prática de um ato ilegal, a administração presumidamente legítimo, né, praticou o ato veio produzindo efeito, depois percebeu-se o vício, por ilegalidade anulou o ato, efeito retroativo à data que nasceu aquele vício. Na revogação, ato válido, né, extinção por razão de conveniência ou oportunidade, efeito não retroativo, efeito ex nunc. Tranquilo até aqui, não tem mistério. Só que a gente está falando, além de falarmos aqui da anulação e da revogação, estamos tratando também da autotutela. E existem duas súmulas importantes sobre a autotutela. São elas: as súmulas 346 e 473 do STF. Essas súmulas são importantes. A súmula 346 diz que a administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Pô, declarar a nulidade dos próprios atos, você tem dúvida de que isso é autotutela? Acho que não, né? Mas a súmula mais importante e evidente sobre a autotutela, a mais citada, é essa aqui. A 473 é importantíssima. E ela diz que a administração pode anular seus próprios atos, né, condeivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por razões de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Quando ele fala ressalvados em todos os casos da apreciação judicial, é no sentido de que, se houver a utilização dos institutos de forma abusiva, aí você pode ir no Poder Judiciário, né, questionar aquele ato. Tá? Ele não está dizendo com isso, o judiciário então vai sair revogando o ato administrativo praticado pela administração. Não é isso. Não interprete errado o que está escrito no final da súmula 473, tá? Então, a súmula 473, simplificando, ela diz que a administração tem essa prerrogativa de anular ou revogar os próprios atos. Isso é o quê? A autotutela. Então, a autotutela administrativa permite isso, a administração anular ou revogar os próprios atos. Isso é o que a gente chama de autotutela administrativa. Beleza? E aqui, claro, algumas diferenças significativas entre anulação e revogação. O fundamento, o efeito, quem pode fazer. Não é só isso, mas aqui, dentro do panorama da autotutela, essa é a dica que eu quero dar para você. Só que tem mais coisa aqui pra gente falar. Tem mais coisa, Mota? Tem, que eu trouxe questão para você. Tá achando o quê? Tá achando que vai embora assim? Eu tenho tempo ainda. Dá para corrigir as questõezinhas. Vamos lá? Pega aí para mim. Isso cai em prova, Mota? Cai. A FGV já cobrou isso. Dá uma olhada aí, ó. Eu trouxe 3 questões. Olha só. Questão número 1. Sobre invalidação, 2019, hein? Sobre invalidação de um ato administrativo vinculado, praticado por um secretário municipal de Salvador, no bojo de um processo administrativo sobre fomento de determinada política pública, é correto afirmar que, em regra, o ato pode ser. Repare que ele está falando invalidação. Invalidação aqui dá a ideia de que o ato está viciado por alguma razão. Aí ele disse lá, que ele pode ser revogado por questão de mérito administrativo pelo Poder Judiciário ou anulado por vício de ilegalidade pelo Poder Legislativo. Peraí. Ele disse revogado. Se o ato tem vício, não cabe revogação. Não se revoga ato com vício. Revoga-se ato válido. E detalhe, aqui no enunciado ele falou que o ato era vinculado. A revogação não pode recair sobre qualquer ato, não. Tem ato que não pode ser revogado. Por exemplo, ato vinculado. Ato vinculado não pode ser revogado. Existem alguns atos que não comportam revogação. Apenas a título de exemplo, complementando. Ato vinculado não pode ser revogado, porque não tem margem de liberdade, ok? Ato que gera direito adquirido não cabe também, porque o direito é conferido por lei. A revogação respeita direito adquirido, então não cabe revogação de ato que gera direito adquirido. Ato consumado. O que é um ato consumado? É um ato que já exauriu seus efeitos. Imagine revogar um ato que autorizou um evento, mas o evento já foi semana passada. O evento já passou, como é que tu vai revogar um ato que autoriza o evento se o evento já foi realizado? Então existem atos que não podem ser revogados, tá? Atos vinculados, atos que geram direitos adquiridos, atos enunciativos como uma certidão, esses atos não comportam. Atos consumados, esses atos não comportam revogação, dentre outros. Dei apenas alguns exemplos aqui. Letra B, invalidar... e um detalhe, na letra A ele ainda fala do judiciário revogando questões de mérito. Por favor, o judiciário não pode invadir mérito de ato praticado
pela administração. Letra B, invalidado e revogado por questão de mérito e de legalidade, respectivamente pelo próprio Poder Executivo e pelo Judiciário. O Judiciário não pode revogar ato praticado pela administração, não pode invadir o mérito. C, revogado e anulado por questão de mérito e legalidade, respectivamente pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Já está errado quando ele fala de revogação, porque se ele falou invalidação lá no enunciado, então o ato tem vício, então já não cabe revogação. Letra D, invalidado e revogado, já está errado, por questão de mérito e de legalidade, respectivamente. Já está errado que se a invalidação é por vício. Né? Revogação é que é por razões de conveniência e oportunidade, associada à ideia do mérito. A D já está errado. E é invalidado por vício de legalidade, beleza? O ato está viciado pelo próprio Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Aqui, ó, olha aqui, agora sim bateu. A resposta da questão número 1, então, é exatamente a letra E de escola. Número 2, olha número 2, hein? Ela diz assim: o defensor público doutor João estava em férias, deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o defensor público geral do estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro, praticou um ato administrativo determinando a interrupção de férias do doutor João, no dia 30 de janeiro, por necessidade de serviço, para que ele comparecesse a uma importante audiência pública marcada para aquele dia. Olha isso, hein? Interromperam por necessidade do serviço as férias do doutor João. No dia 23 de janeiro, o chefe da defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die, alguns dizem sine die, outros sine die, eu já vi sine die e sine die, eu já vi dos dois jeitos, da audiência pública. Esse adiamento aqui significa, quando ele utiliza esse termo sine die, ou que alguns já vi utilizando sine die, significa que é um adiamento feito sem uma data definida, ok? Razão pela qual praticou um novo ato administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo integralmente as férias do Dr. João na forma originalmente deferida. Olha o que aconteceu. Fizeram a revisão do ato e revogaram o que entenderam que não era conveniente. Olha que bacana. Tal ato administrativo de revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo defensor público geral com base no princípio da administração pública da A, intranscendência, B, autotutela, C, continuidade, D, legalidade, E, eficiência. A resposta da questão é exatamente o princípio da autotutela. Por quê? Revogou o ato praticado anteriormente, está revendo o ato praticado, então isso é autotutela. A resposta é a B de bola. Continuidade está relacionada, né, à prestação contínua do serviço. Legalidade, a administração só pode fazer o que a lei permite. E eficiência está relacionada à presteza, perfeição, rendimento, qualidade. São princípios aqui que estão listados na C, D e E. Na letra A está escrito o princípio da intranscendência. Você pode estar olhando para isso aqui e falar, esse princípio não existe. Existe, tá? Esse princípio. Chama-se intranscendência subjetiva das sanções. Dá uma olhada na súmula 615 do STJ. A súmula 615 do STJ te ajuda a compreender o que é intranscendência subjetiva das sanções. Assunto bom para uma dica, hein? Aqui, eu vou pensar nesse caso. Vou pensar, não sei se vou fazer ou não, mas vou pensar. Princípio da intranscendência subjetiva apareceu aqui, não sei se vou fazer, sei lá, depois eu penso. Número 3, a resposta então da 2 é a B de bola. Número 3, a Prefeitura do município de Porto Velho publica um edital de licitação para a compra de 300 cadeiras para uma escola municipal. No entanto, no dia seguinte à publicação do edital, ocorre uma tempestade que danifica grande parte da escola, levando a prefeitura a optar pela revogação da licitação, ex officio. Ou seja, o ato foi editado, né? Soltaram o edital, no dia seguinte veio uma tempestade e destruiu boa parte da escola. É conveniente, oportuno comprar carteira escolar sabendo que vai precisar reconstruir boa parte das escolas? Tá, as cadeiras ficarem encostadas lá e estragar tudo. Entende-se que não é conveniente manter, né? Opa! Aí ele disse, à luz dos princípios, é correto afirmar que a atitude da prefeitura está relacionada ao princípio A, da tutela, B, da anualidade, C, da especialidade, D, da autotutela e E, da publicidade. Aqui não tem mistério, a resposta da 3, revendo o próprio ato, princípio da autotutela. As letras A e C, tutela e especialidade, estão ligadas à organização administrativa brasileira. Lembra da dica de organização administrativa? Volta lá, que lá está escrito o que é especialidade, o que é tutela. A anualidade tem nada a ver, isso aqui está ligado mais ao direito tributário. E publicidade está ligado à divulgação oficial dos atos, à transparência. A resposta da 3, então, é a letra D, de deixaram uma vaga para você.